Fala, moçada do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel, o seu professor de biologia, e hoje vamos começar a falar da embriogênese humana. As aulas passadas de embriologia, nós vimos aspectos gerais, vimos um pouco de história, falamos sobre as principais fases, fecundação, segmentação, mórula, blástula, gástrula, até chegar em neurula, nos cordados da formação do tubo nervoso dorsal. Hoje, nesta aula e na próxima, nós vamos falar de embriogênese humana. Nós vamos entender um pouco como é que funciona todo o processo que permitiu que nós estivéssemos aqui hoje, nesse momento de quarentena, né? Vocês e na casa de vocês, e espero que estudando, e eu aqui, com certeza, estou estudando, preparando aula com o maior carinho. Só que até o momento, nenhum aluno do primeiro ano tirou nenhuma dúvida comigo. Que bom! É sinal que todos vocês são feras em biologia, ninguém vai ficar devendo nada de biologia, hein, galera? Tomara que seja isso, né? Tomara que não seja outra coisa. Mas continuando. O que acontece? O desenvolvimento embrionário humano começa no ato da fecundação. E aí o que acontece? Nós temos que lembrar da figura dos dois gametas, o óvulo e o espermatozoide. Quando o espermatozoide encontra o ovócito secundário, eu vou ter a formação da famosa célula-ovo ou zigoto. Vamos lembrar rapidamente um aspecto sobre o nosso tipo de óvulo, né? O que acontece do zigotinho ali? Eu tenho que lembrar que quando a menina libera o ovócito secundário, ele é um ovo chamado de oligolécito, porque tem pouco vitelo. E ele também tem a segmentação que eu chamo de holoblástica total. Todas as células têm o mesmo tamanho, têm o mesmo padrão. E aí o que acontece? Esse zigoto vai sofrer várias divisões mitóticas, nós falamos sobre isso. Essas células vão se movimentar, elas vão se diferenciar, e aí, por último, vai crescer o embriãozinho, que aí resulta, então, na formação de um novo indivíduo, mais ou menos 9 meses depois, dentro da espécie humana. Vamos deixar bem claro isso. Só que, para que aconteça, eu tenho que ter a produção dos dois tipos de gameta. Nós já falamos sobre isso. O famoso processo de gametogênese, que acontece nas gônadas. Professor, o que são gônadas? Testículos e ovários. Testículos no processo de espermatogênese formam os espermatozoides e os ovários no processo de óvulo-gênese formam-se os óvulos. Ou seja, o diferente é, as meninas já nascem praticamente pré-prontas. Já nascem com ali, tem estudos que falam que varia de 150 mil a 300 mil óvulos. Os meninos não, a gente começa a produzir espermatozoides a partir da puberdade, né? E aí, o desenvolvimento dessas células reprodutoras femininas, que eu havia dito, começa ali no primeiro trimestre da vida intrauterina, do embriãozinho, e ele se interrompe no final da gestação. E aí, esses gametas estão na fase de ovócito primário. Lá na aula de gametogênese feminina, vocês vão lembrar que o ovócito primário ele ainda é o quê? Ele vem da ovogônia. Então, essa célula ainda é 2N. Ele ainda não se dividiu ainda para ser um ovócito secundário. Na ovulação, então, lá na época da puberdade, né, 12, 13, 14 anos, o ovócito primário, então, vai sofrer uma meiose. Ele vai se dividir em duas células. Uma célula é o ovócito secundário, que é a haploide, e a outra é o corpúsculo polar, que não vai ser utilizado em nenhum momento. E aí o ovócito secundário está pronto, então, para ser fecundado por um espermatozoide. Então, tem muita gente que fala assim, foi o óvulo, foi fecundado. Não, galera, quem é fecundado é o ovócito secundário. A produção de espermatozoide, já havia dito sobre isso, nos meninos só se inicia na puberdade e continua ao longo da vida do homem, só que vai diminuindo progressivamente. Ali na puberdade, estima-se que o menino, numa primeira ejaculada, em torno de 300 milhões de espermatozoides, para apenas um conseguir chegar, então, até o óvulo e realizar o ovócito secundário, perdão, e realizar o processo de fecundação. E aí o que acontece? O aparelho genital feminino, a gente vai ter uma aula depois sobre isso com mais detalhes, tem ali o canal vaginal, o útero e as tubas uterinas, as famosas, lá no final dela, do final das tubas uterinas, você tem as trompas de Falópio. E no final das trompas tem os ovários. Então o ovário libera o ovócito secundário e ele vai então fazer o quê? Ele migra até o útero como? Via cílios, que todas as paredes das tubas uterinas ali e também das trompas, elas são ciliadas, que são justamente, elas servem para quê? Para fazer com que essa figurinha chegue até o útero, que é o local de implantação, então, do futuro embriãozinho.
Quando o espermatozoide entra em contato com o ovócito 2, isso ocorre onde? Isso ocorre lá nas trompas de Falópio. Inclusive, tem situações que a mulher pode ter gravidez de trompa. Isso aí é muito arriscado, ela pode, inclusive, ir a óbito por causa de processos de hemorragia. E aí, então, quando ele entra em contato, não é fácil assim. Você pensa que ele já vai chegar e já vai entrar? Não. Desses 300 milhões que entraram ali, mais ou menos 200 chegam até lá em cima. Eles conseguem perceber quimicamente em qual lado está o ovócito secundário, então eles vão nadando ali com os flagelinhos alucinadamente até chegar lá. Desses 200, eles vão ter que tentar atravessar uma estrutura chamada de corona radiata. Agora eu vou mostrar a imagem sobre isso. E aí, quando ele chega ali, a corona radiata do ovócito, ela começa é, dar estímulos para quê? O espermatozoide, bem na cabecinha dele, tem uma estrutura chamada de acrossomo. E esse acrossomo é uma região rica em enzimas. Essas enzimas que vão conseguir digerir ali partes dessa estrutura de forma que o espermatozoide ele plup, entre então dentro do ovócito. Isso é chamado de reação acrossômica. Essa reação então permite que o espermatozoide atravesse essa zona pelúcida, né? E aí ele vai se fundir a membrana. E aí, nesse ponto, quando ele se funde, ele vai fertilizar. Então, automaticamente, o ovócito secundário vai continuar sua meiose, que estava interrompida, e aí ele se torna o óvulo. E aí, depois desse processo, então, vai ter um processo chamado de cariogamia. Por quê? O que é isso, professor? Galera, cariogamia é justamente a fusão, né, dos dois núcleos. O espermatozoide tem um núcleo chamado de haploide e o óvulo tem um núcleo chamado de haploide, metade. O espermatozoide tem 23 e o óvulo 23. Na cariogamia, na fusão, 23 mais 23 vai formar um zigotinho diploide com 46 cromossomos, se ele não tiver nenhum tipo de mutação cromossômica, mas isso é assunto para uma outra aula, beleza? E aí essa imagem mostra todo o papel, então, que você tem. Então, o óvulo, na realidade, ele tem três partes ali que o espermatozoide tem que conseguir adentrar. Ele tem que atravessar a corona radiata, ele tem que atravessar a zona pelúcida e ele tem que também entrar na membrana plasmática. Olha só o trabalho que esse camarada tem para conseguir jogar ali dentro o seu código genético. Então, o contato espermatozoide, quando ele entra em contato ali com a corona radiata, automaticamente ele vai começar então a jogar o que? As enzimas digestivas para quê? Para digerir ali a zona pelúcida. Então ele atravessa a corona radiata, ele tenta digerir, e aí quando ele entra em contato, quando ele atravessa a zona pelúcida, o que acontece? É muito interessante. O óvulo automaticamente cria uma película, ele endurece toda a zona pelúcida, ele cria um escudo. Para que isso? Para evitar que outro espermatozoide entre. Gente, porque olha só, o correto da espécie humana são 46 cromossomos. Se entrasse dois espermatozoides, seria 3N, seria 3 vezes 3, 9, 69 cromossomos. Seria um indivíduo com todas as síndromes possíveis. Então, isso não pode. Então, ele cria um escudo ali, e esse único espermatozoide, então, ele vai jogar o seu núcleo. E você percebe ali, ó, NN. Então, no processo chamado de cariogamia, você tem a formação do núcleozinho diploide. E a partir desse momento não é nem mais óvulo, nem mais espermatozoide. É o zigoto. Ou seja, todos nós um dia já fomos uma única célula chamada de zigoto. E aí, o zigoto, então, ele começa a sofrer as famosas clivagens, ele vai segmentar até atingir o estágio de mórula. Uma célula viram duas viram quatro viram oito viram 16, 16 viram 32. É esse número mais ou menos da nossa mórula, varia de 16 a 32 blastômeros. E isso já no terceiro dia após a fertilização, após a fecundação. Por volta do quinto dia, então a mórula já modificou bastante, ela já absorveu ali o fluido uterino, né, a água ali, líquido, e aí forma a blastocele, que é a famosa blástula. Ou seja, a blástula vai ter uma cavidade, essa cavidade, a blastocele, cheia de líquido, ela faz com que as células da parte de baixo, né, do polo vegetativo migrem para o polo animal. Nós vamos ver isso na próxima aula, como é que funciona, porque é a questão da gastrulação. Então, você chega no estágio de blastocisto, que é a famosa blástula na espécie humana. Então, a figura embrionária é o blastocisto e a cavidade é a blastocele. Em seguida, o que acontece?
Os blastômeros, ou seja, essas células tronco embrionárias, essas células que podem virar qualquer coisa, vão se dividir em dois grupos: trofoblasto e embrioblasto. O próprio nome já diz, gente, olha só, embrioblasto, células que vão formar o embrião, são células mais internas. O trofoblasto são células mais externas. E aí essas células produzem os anexos embrionários, lembra disso? Êmnio, córeo, alantoide e saco vitelínico. E essa imagem eu achei muito interessante. Então o que acontece? Ali mostra o ovário, ele libera o ovócito, ali na trompa de falópio, né? Você tem ali, ó, bem na tuba uterina, ele começa a migrar, chega o espermatozoide. Então tem a fecundação, o zigotinho ali, que é o núcleo 2N, e aí ele começa a divisão: 2, 4, 8, 16, até formar a mórula. Essa mórula, então, forma o blastocisto. Entrou líquido, olha só, a blastocele, que é a cavidade, e aí ele implanta onde? Ele vai implantar no útero, bem no endométrio. E aqui, ó, essa uma outra imagem, ela mostra o quê? O embrioblasto mais interno, mais em contato com quem? Com o endométrio, e o trofoblasto aqui mais externo, tá vendo? Por quê? Porque ele vai formar os anexos embrionários. Olha só que interessante esse processo. Gente, aproximadamente no sexto dia, então, ocorre a anidação, que nada mais é o momento que o blastocisto se prende ao endométrio. E o endométrio é a parede do útero. É o que vocês, meninas, descamam, jogam para fora no processo menstrual. Por quê? A menina menstrua, ela está jogando ali, eliminando um óvulo que não foi fecundado. E aí o ciclo começa todo novamente. Nós vamos entender isso lá na aula de sistema endócrino. Vocês vão rever e vão entender bem isso aí. Então, no sexto dia, você tem o processo de nidação, que é fixação, então, do blastocisto ali. Por volta da segunda semana, mais ou menos, né, 14 dias, o que rola lá na parada lá? O embrião, então, já está totalmente implantado, e aí ele vai formar duas estruturas. A camada decidual, que é uma célula que tem glicogênio e lipídios, ou seja, células que vão liberar energia, vão liberar ali estruturas para o embrioblastozinho bonitinho ali produzir sua energia, e o disco embrionário que forma o epiblasto e o hipoblasto. O que esses camaradas fazem? O epiblasto forma o êmnio. Lembra disso? O êmnio vai envolver o embrião e dentro do êmnio tem um líquido amniótico, e o hipoblasto vai formar o celoma e o saco vitelínico primitivo dessa figurinha. Até porque nós não temos saco vitelínico com vitelo. Quem que vai fazer esse papel de nutrição do embriãozinho? É o cordão umbilical. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, mais uma vez, para nós fecharmos bem essa ideia aqui do processo de fecundação. A menina ali, no seu dia fértil, né, no ciclo ali, ela libera então o ovócito na tuba, na trompa de falópio, e aí ele começa a migrar, ele começa a movimentar por causa dos cílios. E aí, o espermatozoide, então, tem o processo de ejaculação, e aí ele vai chegar ali e vai encontrar duas aberturas, esse jato, para a esquerda e para a direita. Um só dessas aberturas que vai ter um óvulo funcional. O espermatozoide, então, ele percebe quimicamente onde está o ovócito, ele vai nadando loucamente, e aí chega uns 200 lá em cima. E aí o primeiro que conseguir atravessar ali a corona radiata e a zona pelúcida, ele vai introduzir, então, o código genético dele dentro do óvulo. E aí vai ter o processo de cariogamia, que é a união dos dois núcleos, e aí a partir disso eu tenho um zigoto que é 2N, diploide. Ele vai sofrer então a primeira divisão, né? Uma célula viram duas, duas viram quatro, quatro viram oito, oito viram 16, até chegar no estágio de mórula, que é esse maciço de células tronco embrionárias. A mórula então absorve líquido ali intrauterino, e aí forma-se uma cavidade chamada de blastocele, e aí ela se transforma, a mórula, no blastocisto, que é a mesma coisa que blástula. Vai ter a anidação, e durante o processo de anidação, de fixação na parede do útero, tem a formação do embrioblasto, que vai formar o embrião, e do trofoblasto, que forma o quê? Forma os anexos embrionários. Beleza, galera? Então, para fechar essa aula, vamos lá na página 15, questão 1 da proposta. O fenômeno da fecundação humana envolve o espermatozoide em uma série de eventos sequenciais até a penetração no ovócito, conforme o esquema a seguir. Então, o que você tem ali? O citoplasma, espaço perivitelíneo, zona pelúcida, células foliculares, enfim. E ele pede o seguinte:
Marque verdadeiro para as regiões do ovócito secundário, que devem ser atravessadas pelo espermatozoide, e F para as que não estão relacionadas a esse processo. Então, ele quer saber quais são as camadas que o espermatozoide vai atravessar. Primeiro item, zona pelúcida. Verdadeiro. Segundo item, espaço perivetelino. Não. Terceiro item, membrana plasmática. Também não, ele não atravessa. Ele entra em contato. Só o núcleo que vai atravessar ali. Último item, camada de células foliculares. Verdadeiro. Então ficou o quê? Verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Vamos lá na questão 10 da página 17. Última questão. O desenvolvimento embrionário de um ser humano se assemelha em muitos aspectos a de um jacaré, de um réptil. Porém, existem diferenças importantes. Assinale a afirmativa correta. Letra A. No desenvolvimento embrionário do jacaré, o córion foi substituído pela casca calcária. Se você pegar a última aula de anexos, você vai ver que o córion está mais interno, então tem uma casca envolvendo, então não teve substituição, é falso. Letra B. A fecundação interna ocorre no ser humano, verdadeiro. Que é vivíparo, beleza. Mas não no jacaré, que é ovíparo. Galera, a fecundação do jacaré também é interna, beleza? Letra C. No desenvolvimento embrionário do jacaré, não há formação do êmbrio. Falso. Êmbrio, galera, tem tanto em réptil, em ave e em mamífero. Então esse item está falso. Letra D. No desenvolvimento embrionário humano, a vesícula sacro-vitelínica está ausente, pois a nutrição é placentária. Placenta não nutre nada. Quem nutre é o cordão umbilical. Letra E. O alantoide tem funções respiratórias e de acúmulo discretas no embrião do jacaré, mas é pouco desenvolvido no ser humano. Com certeza, ele faz parte do cordão umbilical para ajudar nas trocas gasosas. Galera, abraços e até a próxima aula, onde nós continuaremos a falar sobre embriogênese humana, como nós fomos formados. Abraços, valeu!